Oi, sereias, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente, é um relato, não é um passo a passo, não é um tutorial. Eu vou contar pra vocês sobre o meu relato, que hoje eu completo 21 dias sem cigarro. Parece pouco, 21 dias, mas pra quem tá se libertando desse vício, eu vou falar pra vocês que os últimos 21 dias parece que se passaram semanas e às vezes até meses. Eu falei esses dias, gente, foram só 15 dias e parece que eu vivi 6 meses. Então eu vou contar para vocês como que foi esse processo, como que foi o processo de decisão desde que eu escolhi viver uma nova vida, uma nova rotina com novos hábitos. Quando eu decidi compartilhar no Instagram, eu não imaginava que eu receberia primeiro tantas mensagens de acolhimento. Eu recebi muitas mensagens. Eu não ia compartilhar isso, foi uma coisa que eu fui passando por um processo e depois de alguns dias, acho que na primeira semana, eu me senti confortável para compartilhar essa informação que eu nunca tinha falado sobre e muitas das mensagens era: Nath, como assim? Como assim você fuma? Eu nunca imaginava isso. Você nunca mostrou. Óbvio, gente, como é que eu ia mostrar um cigarro na internet? Isso não é um assunto que é um conteúdo, porque na verdade é uma dependência que pode acarretar inúmeras coisas ruins na vida da pessoa. Eu tenho certeza absoluta que esse vício me levou para outros caminhos, porque se eu não tivesse esse vício, talvez eu teria me cuidado muito mais antes. Eu tenho certeza disso, porque muitas vezes eu queria ter um outro estilo de vida, mas eu tinha esse hábito que não me deixava seguir para o caminho que eu achava correto. Muitas vezes, quem tem esse vício do cigarro, não é que a pessoa não se importa, é que simplesmente ela não consegue. Ela precisa de um passo muito definitivo na vida dela. E outra coisa que chocou muito as pessoas foi quando eu comentei há quanto tempo eu fumava. Foram 20 anos, os meus últimos 20 anos de vida eu fumei cigarro. Hoje eu tenho 36 anos, eu comecei a fumar aos 16 anos e é sempre aquela história de no começo é brincadeira. A minha mãe falava assim: não faça isso porque você vai viciar e você não vai conseguir parar. E eu não acreditava nela. Eu falava: mãe, não, é só brincadeira, depois eu paro. E realmente eu deveria ter escutado a minha mãe. Como é que pode, né, gente? A mãe da gente fala, parece que é escrito na pedra. Quando a mãe fala, eu escuto o que a mãe tá falando. Mas naquela época eu também não tinha essa consciência. Porque quando a gente é adolescente, a gente acha que aquela fase não vai acabar. Aquela fase da adolescência vai ser sempre aquela vida lúdica de descobertas. E não é assim a vida adulta. Na vida adulta a gente tem responsabilidades e também chega um momento de maturidade que a gente começa a se preocupar com longevidade, com o futuro da nossa vida. E isso aconteceu comigo também. Chegou uma certa idade que eu me preocupava daqui 5 anos, daqui 10 anos, como eu queria estar. Então eu comecei a notar que para eu conseguir chegar no meu objetivo, eu teria que mudar os meus hábitos de hoje. Só que não tô falando do hoje, eu tô falando do hoje, talvez há 5 anos atrás, quando eu comecei a ter essa noção que eu precisava mudar os meus hábitos. Só que primeiro, eu nunca fui uma pessoa de hábitos saudáveis, porque comecei a fumar muito cedo, eu não tinha essas regras de nem beber água, gente. Ai, tomar X litros de água. Eu era uma pessoa totalmente desidratada, não me alimentava bem. O meu café da manhã, eu me lembro assim, uma vida. O meu café da manhã era tubaína. Eu sempre amei acordar e tomar tubaína. E era dias de muito frio, tipo, eu acordava, tava 5 graus a temperatura, pois eu abria uma tubaína. Comia totalmente desregrada, era aquela comida que você come pra matar fome. Então, assim, não era de comer verduras, não era de comer legumes, frutas, coisas saudáveis, não. Era fritura, muito carboidrato, muito refrigerante. Sempre na minha casa tinha aqueles engradados de tubaína, porque eu era apaixonada, sempre fui apaixonada por tubaína. Então, eu cresci em hábitos totalmente ruins. E o meu estilo de vida era uma coisa assim, loucura, correria total. Desde a minha adolescência, eu sempre fui muito ativa, conciliar o trabalho com os estudos. Eu sempre fui muito dedicada nos estudos, porque, primeiro, a minha mãe, ela sempre falava assim: você tá vendo essa casa linda, maravilhosa, esse carro, essa viagem? Pra você conseguir ter isso na sua vida, você precisa estudar, você precisa fazer uma faculdade. Então, desde quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, eu já sabia que eu tinha que chegar lá na faculdade. Então, eu não reprovava de ano, eu nunca peguei DP, porque não porque eu era mais inteligente, muito pelo contrário. Eu me esforçava porque eu sabia que eu precisava virar aquela página. Então, hoje, quando eu faço uma retrospectiva e olho pro meu passado, essa agitação vem desde quando eu era criança. Eu sempre fui muito, muito agitada. Hoje, eu não estou mais tão agitada, mas eu sempre fui a cabeça muito agitada, as atitudes, tudo é agora.
agora, vamos fazer, se tem uma ideia, já vamos executar, não vamos deixar para amanhã. Sempre fui essa pessoa. E eu sempre tive o cigarro aliado a esse meu estilo de vida, de cada hora estar num lugar. E o que acontece? Nos últimos anos, quando eu completei mais ou menos, acho que hoje eu tenho 36, quando eu tava de 30 para 31 anos, eu comecei a estudar sobre o assunto de longevidade, saúde, e comecei a me nutrir, né, sobre essas informações. E aí eu tinha a questão do cigarro junto comigo, sempre. Eu falo até que ele era uma válvula de escape, porque se eu estava triste, eu ia lá e fumava. Se eu estava ansiosa, eu acendia um cigarro. Se eu estava feliz, eu acendia um cigarro. Então ele era o meu companheiro em todos os momentos. Eu já tive momentos de vida que eu acordava de madrugada para ir fumar um cigarro. Isso, olha, nem sei assim se eu deveria estar falando isso, né? Porque é um ponto até que você sente uma fraqueza, uma vergonha, mas eu quero compartilhar que talvez tenha pessoas que estejam passando por isso e tem saída. Calma, tudo tem uma saída e tudo acontece no nosso tempo. O meu tempo chegou depois de muitos anos, depois de eu ter visto muitas pessoas largarem o vício e ter até pensado assim, comigo mesma, eu não vou conseguir, porque já são 2 anos tentando, depois são 3 anos tentando, 4 anos tentando, eu não vou conseguir, porque já se passaram tanto tempo e eu não consegui. Mas aí eu entendi que as coisas elas acontecem no nosso tempo e não no tempo do outro. Então quando eu compartilhei no Instagram sobre eu ter, né, conseguido tomar essa decisão e ter ficado X dias já sem, e assim, cada dia é uma escolha. Eu falo, não é amanhã eu não sei como vai ser, mas eu tô me esforçando no hoje, eu sei como vai ser hoje. Amanhã eu vou começar de novo e depois de novo e de novo, porque é um dia de cada vez. Quem tá tentando largar esse vício, coloca na tua cabeça que a hora que você decidir vai ser no seu momento. E muitas vezes a gente fica esperando o melhor momento e esse melhor momento não existe. Eu já sabia que eu precisava, né, durante os últimos anos, eu já adquiri essa consciência, eu sabia que isso era muito ruim pra minha vida, pra minha saúde. Então, assim, o primeiro passo é você ter essa consciência que faz mal. É você ter a consciência que isso não vai te levar pro caminho que talvez você tá buscando ali e busca viver, sabe? Então, esse primeiro passo, que é da consciência, o primeiro passo, tem muita gente que fala assim, o primeiro passo é parar. Não é parar, gente. O primeiro passo é a consciência. Por que que isso te faz mal? O que que isso te proporciona de ruim? Aonde que isso vai te levar se você não parar? Sabe quando você meio que vira a chave e entende? Esse é o primeiro passo. Porque aí, toda vez que você acender um cigarro, você vai ficar pensando, por que que eu tô fazendo isso? Mas às vezes você vai fumar esse cigarro, mas você vai estar pensando, porque você já teve o primeiro passo, que foi a consciência. Isso não é bom, isso me faz mal, isso me impede de ter alguns relacionamentos com outras pessoas, porque às vezes o fumante ele se isola, tá? Não adianta falar que não. Sim, qualquer fumante que você perguntar, em algum momento ele tem esse isolamento. E esse primeiro passo da consciência do quanto isso me fazia mal, isso não veio agora, ó. Anos que eu tô pensando, anos que eu acendo um cigarro e penso, putz, isso não é bom. Em primeiro lugar, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Então, por que que eu não consigo decidir o melhor pra mim? É difícil, né, quando a gente faz essa pergunta e você não tem essa resposta. Porque a resposta também depende só de você. E não teve um acordar e falar assim, nossa, como faz mal, vou parar de fumar. Isso não existe para quem fuma, porque a necessidade física da nicotina, ela é muito forte. É como se a nicotina fosse a solução de vários problemas. Quando você tá ansiosa, quando você tá com insônia, muita felicidade, ou quando você tá triste, ou quando você tá para baixo, ou quando você tá para cima, ela faz parte da sua rotina. Em todos os momentos, ela é a sua válvula de escape para alguma situação que você tá passando. E aí não te dá ânimo para treinar, não te dá ânimo para comer direito, interfere no sono. No meu caso, me tira completamente a fome, me deixa muito mais acelerada. Eu só descobri que a nicotina me fazia tanto mal depois que eu parei. Para vocês terem ideia, eu fiz 6 meses de tratamento para TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Eu nem sabia que eu tinha isso, que eu tinha essa ansiedade, só que como a minha vida ela era muito corrida, era meio que a minha ansiedade fazia parte da minha personalidade. E como eu achava que estava tudo bem, o que acontecia? Na hora de dormir, descarregava. Eu mordia muito, às vezes eu acordava e não conseguia abrir a boca, então me dava muita dor de cabeça, me dava muito cansaço, porque a TAG,
essa ansiedade que ela é extremamente generalizada, quando você não trata, você não cuida, ela vai evoluindo para sintomas físicos, como problema para dormir, que foi o que eu tive. Muita ânsia, muito mal-estar. Eu cheguei a pensar que eu estava com um problema no estômago, algum problema de digestão, porque eu não conseguia comer e quando eu tentava comer eu passava mal. Assim, me dava muito enjoo e era por conta da ansiedade. Eu também tinha muitas dores. Gente, vocês não têm noção. Às vezes eu acordava, eu poderia ficar sentada assim, ó, sem fazer nada o dia todo, pois chegava final do dia, eu não conseguia encostar, assim, ó, não conseguia, era muita dor física, e eu falava, gente, como assim? Eu não fiz nada hoje, eu só repousei. Mas é essa adrenalina que a TAG me proporcionava, e aí quando eu fui ao médico, eu cheguei, né, na psiquiatra, eu fui no médico, na psiquiatra, indicação do meu dentista. Quando a médica me diagnosticou com TAG, eu falei, como assim TAG? O que é isso? Ela me explicou que esse transtorno eu já estava há 3 anos. Então chegou num momento que além dessa carga física que eu tinha, desses problemas físicos, eu também entrei no isolamento, porque eu tinha muito medo de sair de casa, eu tinha medo de atravessar a rua, eu tinha medo de tudo, eu tinha medo de abrir a porta de casa e conversar com as pessoas, e eu fui entrando no isolamento por conta da TAG, e aí me apegando muito mais ao cigarro. Antes da pandemia, eu lembro que eu ainda era muito ativa, depois quando veio a pandemia, eu fui me isolando, e eu entrei realmente numa bolha, que assim, eu conseguia trabalhar, eu conseguia produzir, mas dentro da minha bolha, eu não conseguia ter relacionamento fora da bolha. Eu ainda tinha essas crises, não era uma crise de pânico, era uma crise de ansiedade interna que me fazia ter medo de tudo. É como se qualquer momento, qualquer coisa ruim pudesse acontecer. Eu lembro que o meu marido, ele ia na academia e eu ficava ansiosa enquanto ele não voltasse, porque eu achava que de casa até na academia poderia acontecer alguma coisa, ou da academia até em casa poderia... Gente, é assim, são os pensamentos que você fala, limita, são pensamentos limitantes. Só que a gente não consegue sair desse círculo, então eu precisei de ajuda. Eu não sou uma pessoa que sou contra o medicamento, tá? Quando precisa, eu acho que ele é um aliado muito potente. Muitas vezes a gente não vai conseguir sem o medicamento. No meu caso, eu precisei fazer esses 6 meses. Agora eu precisava colocar um plano, traçar um plano para executar essa mudança de vida. Então eu fiquei algum tempo. E, às vezes a pessoa, ela, em uma semana, pode ser, né, que tenha um ser humano muito mais evoluído do que eu, que identifica em uma semana, acabou. Eu não. Eu levei alguns anos. Esse tratamento para TAG foi muito importante para que eu pudesse diminuir, me centralizar, respirar, dormir, descansar, não ter mais essas dores, não ter mais essa ansiedade. E aí foi quando eu realmente falei assim, eu preciso largar o cigarro. Aí eu comecei a traçar planos dentro da minha cabeça, assim, eu ficava pensando. Toda hora que eu fumava um cigarro, acho que nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, eu pensava, todo cigarro que eu fumava, eu pensava, eu tô fazendo mal. Eu tô me fazendo mal, eu tô me fazendo mal, por que eu tô fazendo isso? Eu vou parar com isso. Eu tinha uma meta. Como? Eu não sabia ainda. Só que eu fiquei mais surpresa, porque o dia que eu falei, há 21 dias atrás, exatamente, há 3 semanas atrás, eu falei, eu não vou mais fumar. Eu vou parar de fumar. Não vou. Eu estava indo visitar o meu sogro no hospital, ele estava internado. E aí eu cheguei no hospital e fiquei lá, então o tempo passou, a gente ficou algumas horas conversando, aí já chegou o final da tarde, aí eu já fui dormir cedo e no outro dia eu acordei muito ansiosa, meu corpo desejando a nicotina. E eu falei, eu vou ser forte. Eu decidi, ontem eu consegui ficar sem, hoje eu vou ficar. Meu marido olhava pra mim e ele falava assim, não é possível. Como assim? Você decidiu? Você não me avisou? Porque eu acho que ele achou que ia ser tão um grande evento que ele precisava também se preparar. E eu falei assim, não, tá tudo bem. Como eu sempre fui muito acelerada, ele pensou assim, essa menina, ela vai surtar, ela não vai conseguir. Eu tenho que me preparar para ajudar ela. E na verdade, eu fiquei muito introspectiva. Nos primeiros dias, eu lembro que eu fiquei assim um pouco eufórica e eu acordava de manhã com uma vontade extrema, assim. A gente tem essa dependência física, tá? Não é só psicológica, não é só o hábito. É o físico, a substância. O teu corpo, ele quer essa substância para acordar, para despertar, para liberar as sensações. É como se fosse o combustível do seu dia. E eu não tinha mais aquilo. Então, quando eu acordava, nos primeiros dias, eu acordava como se aquela informação, eu não fumo mais. Quando eu despertava e lembrava disso, parecia que eu tinha ganhado na Mega Sena. Eu juro pra vocês, eu acordava assim, tipo, ai, eu consegui, meu Deus, é mais um dia. Só que sempre vinha depois a dificuldade, que era passar o dia sentindo vontade.
Então eu comecei a colocar alguns hábitos como exercício físico na rotina. Ah, tô com vontade? Vou andar, vou correr, vou caminhar, vou fazer alguma coisa, vou inventar uma receita. Eu sempre coloquei naqueles momentos, acho que é por isso que eu penso assim, nossa, parece que eu vivi 6 meses em 15 dias, porque eu comecei a colocar coisas pra substituir e o meu dia, ele ficou tão mais produtivo que eu falei assim, caramba, então é isso, esse é o caminho, eu colocar nesse momento que eu sinto falta, colocar outras coisas pra ocupar o meu tempo e que sejam coisas saudáveis pra minha vida. E gente, ó, e falando bem a verdade pra vocês, eu estou só no começo. Esse aqui é um relato dos primeiros 21 dias. Eu já estou fazendo academia, eu já estou me exercitando regularmente com mais propriedade do que antes, porque antes eu fazia um dia e no outro dia eu não tava muito bem, e daí eu priorizava outras coisas, porque antes, como eu não conseguia comer, o meu peso ele chegou a 43 quilos, e nesses 21 dias eu já consegui recuperar 5 quilos, eu ainda tenho mais 5 quilos pra recuperar. A minha rotina de sono tá outra, eu vou dormir muito mais cedo, porque antes eu ia dormir muito tarde, acordava muito cedo, por conta também dessa ansiedade, e hoje eu tô muito mais tranquila, então eu consigo dormir e descansar, não tenho mais aquele monte de dores ali pelo corpo, e eu tenho certeza que esse primeiro passo, ele vai me levar pra um caminho, vai ser lindo, muito mais lindo do que um dia eu poderia imaginar. A gente constrói os nossos caminhos, é porque o que você faz hoje te leva pra um futuro, então vai depender do que você tá plantando hoje pra você colher depois. Se eu tivesse continuado como eu estava há 20 dias atrás, meu caminho com certeza seria outro, e com essa atitude que eu tomei, no meu tempo, no meu momento, sabendo que eu ia conseguir, vai me levar para um outro caminho, que eu acho que vai ser muito mais saudável. Acho não, tenho certeza, né? Vai ser um caminho diferente, porque eu não sei como é a vida adulta sem o cigarro. Nos últimos dias eu estou experimentando várias coisas novas e até a comida, gente, é diferente, porque eu tenho fome. Antes eu sentava assim para comer, para não passar mal, porque chegava um momento do dia que eu tinha que me alimentar e eu não tinha o prazer da comida, eu não sentia o gosto da comida. Hoje eu tenho vontade de comer as coisas, quando eu como eu sinto um gostinho especial. Sigo no caminho, se vocês quiserem eu compartilho mais com vocês, porque eu acho que 21 dias é só o começo, como eu falei aqui, são os primeiros passos. Eu ainda tenho muita coisa para descobrir, não teria a possibilidade de compartilhar minha história, minha experiência, minha jornada e conseguir ajudar outras mulheres, porque teve muita gente que me inspirou, teve muitas pessoas que também largaram o vício, que eu conversei e que me inspirou falando que é possível. No começo é difícil mesmo, mas depois fica bom. É tipo academia, né, gente? No começo não é muito bom não, mas depois realmente o negócio fica bom. Então a gente tem que sempre olhar pra gente com mais carinho e não se culpar. A gente tem que aprender a se perdoar, porque tudo acontece no momento certo e nada que tá ruim precisa continuar ruim. Coloca isso na tua cabeça. A gente sempre pode mudar pra melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse relato aqui, e eu espero também que eu consiga, compartilhando a minha história, ajudar outras meninas, outras sereias que estão aí nessa caminhada. É um assunto muito pessoal, um assunto muito particular, mas eu decidi abrir com vocês pra gente discutir sobre e se ajudar também, porque vocês me ajudam demais. Só tenho a agradecer ter cada uma de vocês aqui sempre comigo nessa jornada, essa jornada que se chama vida, porque vida é o que acontece enquanto a gente faz planos. A gente tem que viver o agora, claro, pensar sempre no futuro, mas nunca esquecer de construir o nosso agora. Tá bom, minhas sereias? Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Minhas sereias finalistas que ficaram até esse momento, ó, deixa pra mim até o final. Eu tô indo nessa, mas já já eu tô de volta com mais vídeos e conteúdos pra vocês, tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!